Olá! Nesse vídeo iremos responder a pergunta que foi apresentada no quadro inicial do nosso vídeo a respeito da definição de derivadas parciais e a definição de derivadas direcionais. Mas antes de respondermos a respeito disso, nós temos que entender o que é a derivada. A derivada nada mais é do que a taxa de variação de uma determinada função ao redor de um determinado ponto. Para isso a gente vai utilizar uma função, pegar uma função de uma dimensão. No caso a gente pegou a função f de x é igual a 1 sobre x quadrado. E a gente vai pegar a vizinhança ao redor do ponto 1. Então vamos pegar os pontos 1, 1 mais epsilon e 1 menos epsilon. Traçamos uma reta que engloba esses pontos. E essa reta, o coeficiente angular dessa reta, entrega para nós a taxa de variação dessa função ao redor desse ponto. Se você fizer o traçado, você pode entender a derivada como a variação da função entre o ponto 1 menos epsilon e 1 mais epsilon pela base. Que aqui nós formamos um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo entrega para a gente o coeficiente angular dessa reta. Que o coeficiente angular nada mais é do que a tangente dessa reta em relação ao eixo x. Isso você observa justamente na definição de derivada, que é o limite da função no ponto x mais epsilon menos a função no ponto x dividido por epsilon. Esse limite quando o epsilon está tendendo a zero. O que nós podemos ver pelo desenvolvimento desse limite ao redor do ponto 1, nós vemos que o coeficiente angular daquela reta ao redor do ponto 1 é menos 2. Isso indica que a taxa de variação da função naquele ponto é negativa, o que é condizente com o gráfico que nós desenhamos. Esse conceito, tendo isso como base, esse conceito pode ser expandido para funções que têm como entrada mais de uma variável. Então, após a definição do conceito de derivadas em funções de somente uma dimensão, nós podemos expandir esse conceito para funções de mais de uma dimensão, levando em conta que em funções de mais de uma variável, existem infinitas maneiras de se aproximar de um dado ponto. Dito isso, ao calcularmos a taxa de variação, nós vamos escolher uma determinada direção que será expressa por um ponto Q. Este ponto Q que vai ser definido pela soma do ponto P mais um parâmetro S. Este parâmetro S é encontrado através da reparametrização da equação paramétrica da reta, que passa pelo ponto P e segue a direção de um vetor A qualquer. A seguir, nós temos um exemplo utilizando uma função de mais uma variável, x, y, z, que é definido por x² mais y² menos 2z ao quadrado. A partir daí, nós obteremos a derivada no ponto P com as coordenadas 1, 2 e 2, e o vetor A, que será definido por i mais 2j mais 2k. Agora, nós calculamos as equações paramétricas da reta R, a qual se utiliza do ponto P, e seu vetor diretor é o vetor A, definido anteriormente. Em seguida, nós reparametrizamos o parâmetro T das equações paramétricas da reta R em função do comprimento de arco e obtemos esse desenvolvimento. Por fim, nós obteremos uma função h de S que nos entrega uma coleção de pontos que estão contidos na equação R e que serão utilizados para calcularmos o limite quando S tende a zero. Bom, depois de analisar as derivadas em direções dos vetores quaisquer, analisaremos o caso dos vetores da base canônica, que são esses vetores desse tipo de forma, onde temos esse vetor A, que tem um índice do vetor I, quando ele for igual a n, ele recebe 1, quando ele for diferente de n, ele recebe 0. Temos o exemplo desse vetor aqui em R3. Falando disso, a base canônica
temos a definição aqui que a base canônica de um espaço vetorial ou de outras estruturas algébricas semelhantes é a base mais primitiva, uma base geradora e intuitiva para a estrutura. Fazendo uma introdução aí sobre derivada parcial, que derivada parcial é dada de uma função de várias variáveis, é a sua derivada com respeito a uma daquelas variáveis, com outras variáveis mantidas constantes. Este conceito é útil no cálculo vetorial e geometria diferencial. Temos aqui uma relação, considerando mais uma vez o caso das funções, temos a função em relação x, y e z, temos aqui a sua equação, no ponto 1, 2, 2. Porém, dessa vez o vetor A, que vai ser igual ao I, chapéu, tem as coordenadas 1, 0, 0. E temos aqui a equação paramétrica dela com relação ao parâmetro t. E logo viemos para cá para fazer sua reparametrização em função do comprimento de arco. Resolvendo essa equação aqui, chegamos num ponto 1 mais 2 mais s sobre 3, 2, 2 da função h. Logo calculamos a sua derivada como limite do s tendendo a zero. A função do ponto mais o parâmetro menos a função do ponto. Observe que a variação é medida em relação à direção do vetor e chapéu, apenas enquanto as outras permanecem inalteradas. A esses procedimentos que damos o nome de derivada parcial.